Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula da semana de Matemática 2, a gente vai falar de polígonos. Já vimos bastante triângulo, círculo. Agora vamos dar uma expandida para polígonos, que a gente ainda vai usar essas formas geométricas mais lá para frente, em prisma, tá? Em pirâmide. Que eles vão ser a base dessas figuras. Então vamos lá. Por definição, essa é a definição matemática, né, de polígonos, que é uma figura formada pela união dos n segmentos consecutivos não colineares, que não estão na mesma linha. Então aqui, ó, n segmentos consecutivos, eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Se eu unir esses pontos aqui, eu vou ter um polígono. Aqui a gente, nesses polígonos, a gente vai ter as diagonais formadas por eles. Então aqui, ó, cada vértice vai ter a sua diagonal formada. Léo, mas e com o A2 e A8 aqui, não forma? Não, porque aqui seria se você unir esses pontos, seria o lado do polígono, né? E cada vértice desse polígono tem as suas diagonais. Cada um, o A1 tem, o A2, A3, A4, A5, todos eles têm as suas diagonais. Um polígono ele pode ser convexo. Como que eu sei que ele é convexo? Quando eu traço uma reta e essa reta vai cortar ele em dois pontos. Olha aqui, eu tenho um polígono, tracei uma reta. Ela cortou esse polígono aqui e aqui. Se eu traçar ela aqui, ó, ela também iria cortar aqui e aqui. Ó, mais um outro exemplo. Ó. A gente tem esse polígono aqui, tracei uma reta, aí ela corta esse polígono em dois pontos. Ou ele pode ser côncavo, quando essa reta que eu tracei vai cortar ele em mais de dois pontos. Olha aqui um exemplo. Ó. Tem um polígono aqui, ele traçou essa reta aqui, tem 1, 2, 3, 4 pontos. Então esse é um polígono côncavo. Olha mais um exemplo aqui. Ó. Tracei uma reta, ela cortou em 1, 2, 3, 4. Por quê? Ó, aqui ó, ele faz uma concavidade. Faz uma concavidade para dentro. Ó. Aqui, nesse aqui também. Então por isso que a gente fala que ele é côncavo. Eu também posso classificar o polígono em relação ao número de lados. Ó. Aqui um polígono a gente pode ter ele na forma regular ou irregular. Eu vou explicar mais direitinho a forma regular já, logo depois daqui. Então, o número de lados, 3, vai ser um triângulo. Ué, é um triângulo, Léo. A gente ficou falando de triângulo, é um polígono? É um polígono sim. 4, um quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono, octógono, ó, do UFC aqui, enágono, decágono, dodecágono e de 20, ó, icoságono. Ele pode ter essa forma bonitinha aqui, ó, com todos os seus lados iguais, ou essas formas mais estranhas aqui. Ele também é considerado um polígono e vai receber esses nomes aqui. Por quê? É pelo sufixo aqui, ó. 4, quadri, tri, 3, penta, 5, hexa, 6 e assim por diante. Agora aqui, ó, vamos falar deles, ó, os polígonos regulares. Mas eles também são equiláteros. Vocês já sabem o significado de equilátero, que é todos os lados congruentes, ou seja, iguais. Um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Equiângulo, os ângulos internos deles também vão ser congruentes, iguais. E para eu ter finalmente um polígono regular, ele tem que ser equilátero, todos os lados iguais, e equiângulo, os ângulos internos iguais. Olha aqui, ó. Lados iguais, só que aqui os ângulos internos eles não são iguais. Esse ângulo aqui é diferente desse, mas esse ângulo aqui é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual a esse. Mas os lados são iguais, então eu tenho um polígono equilátero.
Olha o retângulo, ó. O retângulo ele tem os lados diferentes, mas todos os ângulos dentro dele aqui, ó, são de 90 graus. Então ele vai ser um polígono equiângulo. Já o quadrado, ó, a gente vai ter os 4 lados iguais e todos os ângulos dele internos medindo 90 graus. Então ele vai ser um polígono regular no nosso quadrado. Tá bom? Vamos falar da soma dos ângulos internos desses polígonos. Então aqui eu tenho um polígono, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, ou seja, um pentágono. Aqui ele não é regular, né? Porque os lados dá pra gente ver aqui que que eles não são iguais. Então os ângulos aqui eles não vão ser iguais também. Então a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo vai ser dado por essa formulinha aqui, ó. 180 vezes n-2. 180 vezes n-2. O que é n-2? Lembra no primeiro slide que eu falei que eles não têm a diagonal com os seus lados, com o vértice vizinho aqui, porque senão seria o lado. Então a gente tira 2. E esse menos 2 aqui vem por isso. Então, o que é o n? O n é o número de lados. Nesse caso aqui a gente tem um pentágono, ou seja, 5 lados, então o n vai ser 5. Se a gente substituir ali, ó, eu coloco 5 menos 2 vezes 180, dá 540 graus. Primeiro resolve o parênteses, né? 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. Esses são os ângulos internos. Agora, esse é um irregular, né? Vamos ver para polígonos regulares. Bom, para polígonos regulares, Léo, você falou que os ângulos internos deles vão ser iguais. Então, eu posso dividir essa formulinha por n, que é um número de lados. Aqui eu acho quanto cada ângulo vale. Quer ver pelo exemplo do pentágono? Se eu dividir 540 por 5, dá 108 graus. Se você substituir o 5 aqui, vai dar a mesma coisa. Porque olha só, essa continha aqui, ó, é a mesma que eu fiz aqui, 540. Divido por 5, dá 108. Então, quer dizer que num pentágono regular, cada ângulo dele vai medir 108 graus. Cada ângulo interno. E os externos? Então aqui ó, a gente tem um polígono aqui de n lados. Tem infinitos lados aqui. Então eu tenho os ângulos internos dele, representado aqui nesse caso pela letra I, e os externos. Cada interno tem seu externo. É o casalzinho aqui. Então, a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus. Não tem fórmula aqui. Para qualquer polígono, para qualquer número n de lados, sempre a soma dos ângulos externos desse polígono vai dar 360 graus. Não tem fórmula, não tem. Se o polígono for regular, se eu dividir o 360 por n, eu vou achar quanto vale cada ângulo externo. Bom, se a soma deles dá 360, se eu dividir pelo número de lados, eu acho a medida do ângulo externo dele. Essa medida aqui. Lembrando que ângulo interno mais ângulo externo vai dar 180 graus. Porque é como se fosse o prolongamento desse lado aqui. Essa retinha pontilhada aqui seria o prolongamento dos lados. Então, é uma reta, né? Então, 180 graus. É uma coisa meio óbvia, mas estou te dando um toque aqui. Vamos ver, quanto que dá para eu achar o ângulo interno de um decágono regular? Dá sim. Eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 180 vezes n-2, 180 vezes n-2. Aqui, o decágono, deca significa 10. Então, substituo o n por 10 aqui. O n aqui, no caso, vale
10. Fazendo essa continha, eu acho que a soma dos ângulos internos de um decágono regular dá 1440 graus. Aí eu posso achar o ângulo interno dividindo por 10. Por quê? Se a soma deles dá 1440 e ele tem 10 ângulos e 10 lados, eu acho quanto cada ângulo vale. Então, dividindo por 10, 144 graus. Mas eu posso fazer de outra forma, eu posso fazer pelo ângulo externo. Bom, o ângulo externo de qualquer polígono eu sei que vale 360, então, de um decágono, se eu dividir por 10, eu acho quanto que vale cada ângulo externo, ou seja, aqui no caso 36 graus. Bom, e eu não falei para vocês que ângulo interno mais ângulo externo dá 180, então é só eu tirar de 180. Eu vou chegar no mesmo valor de 144. Olha aqui, ó. Se você não lembrasse dessa formulinha, daria para você chegar pelo ângulo externo aqui nesse caso. Mais um exercício. Aqui eu não tirei já deixei a resolução aqui. Não coloquei a animação. Qual é o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Então, olha só o que ele está falando. Ó. A soma dos ângulos internos é igual ao quádruplo das medidas dos ângulos externos. Você tinha que chegar nessa equaçãozinha aqui. Aí eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2, igual a 4 vezes, quanto que vale a soma dos ângulos externos? 360 graus. Fazendo essa continha, você chega com n igual a 10. Ou seja, esse polígono aqui que o exercício pedia era um decágono, 10 lados. Ok? O número de diagonais de um polígono. Agora, como que a gente calcula isso? Eu mostrei ali para vocês, né? Então, vamos ver as diagonais. Então, aqui eu tenho um polígono qualquer. Aqui ele tem as suas diagonais saindo. O número de diagonais desse triângulo aqui, desse polígono, perdão, vai ser calculado dessa forma. Eu não aprendi com macetinho aqui, tá? É só diagonais n vezes n menos 3 sobre 2. N vezes n menos 3 sobre 2. Não aprendi macetinho. Se você souber algum, me manda aí no WhatsApp ou no Instagram para eu saber. Tá bom? N vezes n menos 3 sobre 2. Então, por exemplo, ó, qual o polígono convexo em que o número de diagonais é igual ao número de lados? O número de diagonais é igual ao número de lados. Ok. Então, vamos lá. Ele fala que o número de diagonais é igual ao número de lados. D igual a n. Agora, eu sei que a formulinha de número de diagonais eu calculo por n vezes n menos 3 sobre 2 igual a n. Fazendo essa continha, eu chego que o n vale 5, ou seja, é o pentágono. Então, olha só, o pentágono é o único polígono convexo em que o número de diagonais é igual ao número de lados. O único polígono aqui. Léo, mas aqui, ó, você fazendo n vezes n não daria n ao quadrado, então é uma equação de segundo grau, então o n teria dois valores. Pô, legal que você tenha percebido isso. Só que aqui no caso, o n valeria 0 e 5. Pô, polígono com 0 lados. Não existe. Então, o n igual a 0 não convém. Então, você fica com o n igual a 5. Por isso que o pentágono é o único polígono convexo em que o número de diagonais é igual ao número de lados. O único. Pessoal, agora eu quero dar um enfoque a mais para essa figura aqui, ó. Hexágono regular.
Ele é um polígono que vestibular adora. Adora hexágono regular. Por quê? Porque ele é um polígono de 6 triângulos equiláteros. Eu quero que a partir de agora vocês leiam hexágono regular, já pensem em 6 triângulos equiláteros. Aonde, Léo? Tá bom, vou mostrar aqui. Fulvestre adora hexágono regular, tá? Fulvestre adora. Depois vamos fazer um exercício disso. 6 triângulos equiláteros. Onde está, Léo? Vou mostrar. Olha aqui. Então a gente fala de um hexágono regular. Se ele é regular, ele tem os 6 lados iguais. Coloquei aqui medindo L. É L isso daqui, tá? 6L aqui. Se eu traçar uma diagonal aqui, opa, deu tela preta aqui. Volta, computador, volta. Aí já. Aí. Uma diagonal aqui, outra aqui, outra aqui. Você enxerga os 6 triângulos equiláteros. Léo, tô vendo 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eles são equiláteros? Sim. Eles são equiláteros sim, porque ele é um hexágono regular. Eu tracei todas essas diagonais aqui. Eles vão ser formados 6 triângulos equiláteros. Então, se é triângulo equilátero, essa medida aqui, L, vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa. Puta, Léo, então se tem triângulo equilátero, dá pra gente pensar em muita coisa aí, sim. Se é triângulo equilátero, as medidas aqui valem 60 graus. Aqui também vale 60 graus. Então, os ângulos internos de um hexágono regular medem 120 graus. Opa, aqui está errado. Deixa eu consertar. Pronto. Aqui. Está consertado aqui. 120 graus. É quanto mede os ângulos internos de um hexágono regular. Bom, e a área desse hexágono regular? Bom, se são 6 triângulos equiláteros, então a área de um hexágono vão ser 6 áreas de um triângulo equilátero. E vocês sabem como calcula a área de triângulo equilátero? É assim, ó. L ao quadrado, raiz de 3 por 4. L ao quadrado, raiz de 3 por 4. Se eu tenho 6, multiplico por 6. É isso que esse 6 aqui está fazendo. Precisa decorar, Léo? Não. O que você precisa decorar é a área de um triângulo equilátero. Aí se você sabe agora que um hexágono regular são 6 triângulos equiláteros, é só você multiplicar. Você não precisa guardar duas fórmulas, já tem muita coisa para guardar para vestibular. Você precisa guardar só uma, que é a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 por 4. E aqui multiplica por 6. O que mais, Léo, tem no hexágono regular? Vamos ver sobre as circunferências. Então aqui eu tenho uma circunferência inscrita a esse hexágono regular. Bom, eu vou traçar as diagonais. Aqui eu vou achar o centro. Olha aqui, hein, pessoal. Aqui vai ser o centro desse hexágono regular. Que essas diagonais estão se cruzando e ele é regular, todos os lados iguais. Aqui vai ser o centro, tá? Esqueci de falar isso, é importante. Aqui vai ser o centro do hexágono regular. Então, tracei essas duas diagonais, formei. Não vou traçar essa daqui para não poluir muito o desenho. Formei um triângulo aqui, né? Um triângulo equilátero. Aqui, 3 lados iguais, de L aqui. Se eu traçar aqui, essa linha vermelha aqui, ela vai ser o raio da minha circunferência inscrita, o errinho. Bom, esse ponto aqui está coincidindo com o vértice do triângulo. E esse ponto aqui está coincidindo com todos aqueles pontos notáveis do triângulo equilátero, né? Que aqui vai ser mediatriz, bissetriz, ortocentro, baricentro, que vai estar aqui no meio, né? Mas aqui vai estar dividindo esse triângulo
esse lado AB aqui em 2. Essa daqui vai ser a altura do triângulo retângulo. E também vai ser o raio dessa circunferência inscrita. Bom, se é a altura do triângulo equilátero, vocês também sabem como calcular a altura do triângulo equilátero. É o famoso leve 3 pague 2. Leve 3 pague 2. O R vai ser a altura do triângulo equilátero, leve 3 pague 2. Você já, só pelo lado de um hexágono regular, você já pode calcular a área, o R, e vocês vão ver agora na circunferência circunscrita. Esse daqui, esse R, é também chamado, para quem já viu esse nome aqui, apótema do hexágono regular. O que é o apótema? É a distância equidistante aos lados desse hexágono regular. Tudo isso daqui vai ser R. Tudo isso aqui vai ser R. Então, ele é chamado de apótema. Às vezes, algum exercício pode pedir isso. No hexágono regular, o apótema dele é o R. E na circunferência circunscrita? Bom, tracei as diagonais também. Se aqui vale L, e aqui está no centro de tudo, essa distância aqui, que é L, também vai ser o raio da circunferência circunscrita. Aí, é o raio, e como é triângulo equilátero, esse lado AB aqui também vale raio. Então, olha só o quanto de informação a gente tem no hexágono regular e sem usar número. Não utilizei nenhum número aqui. Por quê? Porque essas letras podem ser qualquer número. Não é de uma medida só de um hexágono regular que isso vai dar certo. Qualquer medida de um hexágono regular, você vai achar tudo isso que a gente falou. Olha só que legal. Vamos fazer um exercício da FUVEST, que adora hexágono. Uma das piscinas do Centro de Práticas Esportivas da USP tem um formato de 3 hexágonos regulares congruentes, justapostos, de modo que cada par de hexágonos tem um lado em comum, conforme representado na figura abaixo. A distância entre lados paralelos de cada hexágono é de 25 metros. Assinale a alternativa que mais se aproxima da área da piscina. Então, o que ele está falando? Lá nesse Centro de Práticas Esportivas da USP, tem uma piscina que tem esse formato aqui. São 3 hexágonos regulares. Olha só, legal. Regulares, todos os lados iguais, ângulos internos iguais, ângulos externos iguais. Congruentes, aí iguais, tudo igual. Justapostos, ou seja, um do lado do outro. Um do lado do outro aqui, De modo que cada par de hexágonos tem um lado em comum. Pelo menos aqui, tem cada par, esse e esse, tem esse lado em comum. Esse e esse tem esse lado em comum. Esse e esse tem esse lado em comum. Beleza, e ele quer saber a área dessa piscina. A única informação de número que ele deu pra gente, é que a distância entre lados paralelos de cada hexágono é 25 metros. Lados paralelos. Pessoal, aqui, vamos pegar o hexágono aqui, Esse lado ED vai ser paralelo com AB. Esse lado BC vai ser paralelo com o FE. Esse lado DC vai ser paralelo com o FA. É tudo paralelo aqui no hexágono, tá? Todo o lado contralateral aqui, é tudo paralelo. É isso essa informação que ele passa para a gente aqui no exercício da FUVEST, que é justamente aqui, Poderia ser daqui, aqui ou daqui, aqui, tanto faz, tá? Eu peguei desse lado aqui a esse lado aqui. Ele fala que essa distância é 25. Tá bom, para a gente mexer melhor nesse exercício, eu vou separar esse hexágono aqui e colocar aqui, tá? Só para a gente ficar mais fácil aqui, para eu não poluir muito o desenho aqui.
Por quê? Se eu pegar se eu descobrir a área de um hexágono, é só multiplicar por 3 depois, porque eles são iguais. Aqui ele falou 3 hexágonos regulares congruentes, eles são iguais. Então, eu descobrindo a área de um, sei a área total dessa piscina. Então, ele fala que essa distância aqui é 25. Beleza. Bom, a gente viu aqui, no slide anterior, se eu traçar uma circunferência inscrita aqui, isso daqui vai ser o quê? O diâmetro. Diâmetro, mas você falou de raio. Porque daqui até aqui eu tenho que vale R e aqui para cá vale R. Ou seja, 2R é o diâmetro. Então, beleza. Esse 25 aqui, ó, a gente pode ler ele como diâmetro da circunferência circunscrita. Bom, eu posso descobrir o R. Descobrindo o R, eu descubro o lado. E descobrindo o lado, eu descubro a área. Bom, estamos bem, estamos legal. Vocês sabem agora como calcular o R, né? Esse R aqui, no caso, vale 25 por 2, porque 25 é o total. 2R. Então, 1R é 25 por 2. E agora vocês sabem que o R é a altura do triângulo equilátero, que é leve 3, pague 2. Leve 3, pague 2. Então é só substituir. Ó. Se o R é leve 3, pague 2, e ele vale 25 sobre 2, substituo aqui. Aí eu corto esses dois aqui, passo dividindo o raiz de 3. Deixo que o L é igual a 25 sobre raiz de 3. Então, o que eu descobri aqui? Que os lados desse hexágono regular vale 25 sobre 3 metros. Olha, você não vai racionalizar aqui raiz de 3, raiz de 3? Não, calma aí, vocês vão ver o porquê. A gente não vai mexer com área? Então, a área de um hexágono regular, vocês sabem agora que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 por 4. Esse L aqui, ó, eu deixei ele, eu não racionalizei, porque depois eu vou ter que elevar ele ao quadrado. Eu não preciso racionalizar aqui não. Depois eu elevando ele ao quadrado, essa raiz aqui vai sumir. Então por isso que eu não elevei ele aqui ao quadrado. Bom, isso é de 1, né? Agora, eu preciso de 3. Então, multiplico por 3 aqui, ó. 3 hexágonos regulares. Olha, mas esse 6 aqui, pô. Esse 6 aqui é de um hexágono regular, porque são 6 triângulos equiláteros. Leia hexágono regular, 6 triângulos equiláteros. Então, eu multiplico por 3 aqui. Aí é só eu substituir o L. Aí fico mais ou menos assim, ó. Aqui eu multipliquei esse 6 vezes 3, 18. O L ao quadrado, eu posso separar ele aqui do raiz de 3 por 4, tá? Eu desmembrei o raiz de 3 por 4 para facilitar minha continha aqui. Lembra aqui, ó, que não é só o 25 que vai ao quadrado, tá? O 3 também vai. Então, 25 ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado. Só resolver essa continha aqui. Aí eu chego num valor mais ou menos aqui, assim, 937,5 raiz de 3. Você olhou nas alternativas da FUVEST, não tinha essa alternativa. Por quê? Achei um pouquinho de sacanagem. Esse finalzinho, você tinha que substituir o raiz de 3 por 1,7. Aí você tem que fazer essa multiplicaçãozinha aqui, dar esse número, duas casas depois da vírgula, né? Para mim, um pouquinho desnecessário isso, mas a FUVEST queria ver se você também sabia fazer conta com vírgula aqui, além de conceitos de geometria plana. Você aproximadamente chegava na alternativa de 1.600 metros quadrados. É a área dessa piscina aqui no Centro de Práticas Esportivas da USP. Beleza? O Enem, o último exercício aqui,
O Enem ele não gosta muito de ser direto assim, tá? De você usar as fórmulas de soma de ângulos internos, somas de diagonais. Ele vai colocar alguns exercícios um pouquinho diferentes que eu vou colocar na lista para vocês, tá? Então, ele trouxe um aqui. Ó. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno do seu centro D. Aí tinha essas alternativas aqui e essa figurinha. Aí você falou, que ele é o nossa, bem direta essa pergunta, né? Pois é, bem direta mesmo. Mas eu vou colocar questões de todos os jeitos do Enem na lista para vocês. Quando ele fala invariante por rotações, quer dizer que se eu girar esse polígono aqui, ele não vai mudar. Invariante é que não muda em torno do seu centro, tá? Eu vou ampliar aqui essa imagem para pegar um polígono melhor. A gente tem aqui, ó, nesse polígono aqui, essas três pontinhas dele aqui. Essas três pontinhas. Além do seu centro. Então, unindo essas pontas aqui, eu tenho essa reta e essa reta. Se eu girar esse polígono em torno dessas retas aqui, é o que ele falou aqui, ó, que ele é invariante por rotações em torno do seu centro. Não muda. Tanto faz eu girar em relação assim, assim ou assim, em relação a esse centro aqui. O que você está falando, ó? Deixa eu pegar mais ou menos um copo aqui. Ó. Vocês podem ver, esse copo ele tem um centro aqui. Esse centro fica dentro do copo. Se eu girar ele assim, ele não muda. Não muda não, ele vai ser o mesmo copo. Agora, se eu pegar esse centro dele aqui e fazer isso, eu tenho ângulos totalmente diferentes. Ao contrário disso, ó, vou ter uma mesma imagem de um copo. Mesma imagem. É o que ele está falando aqui, ó, invariante por rotações. Bom, então se tudo isso aqui vale 360 graus, ele é invariante, não muda. Então, cada partezinha dessa tem 1, 2, 3 partes. Se eu dividir por 3, eu acho 120 graus. Essa era a alternativa que você tinha que colocar, a D, para acertar essa questão do Enem. Ele gosta bastante de fazer essas rotações, tá? O Enem. Então, assim, às vezes nem precisa de conhecimento matemático, é mais noção mesmo. Às vezes pega alguma sua caneta lá na hora da prova, fica girando assim ela, jogando a caneta nos coleguinhas. Não faz isso não. Bom, obrigado pessoal, essa foi a aula de hoje. Vou tentar colocar a lista até sexta-feira, que eu tenho prova essa semana, vai estar meio complicado, mas eu tento colocar para vocês, ok? Obrigado e até semana que vem com mais geometria.